Dá uma olhada nessa Anya da Giovanetti. Agora se liga nesse Tanjiro do Iago. Olha que massa esse desenho da Neiri. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. Com certeza o Sukuna tá dando muito trabalho no Jujutsu Kaisen e eu decidi trazer para vocês um desenho do Sukuna e o Itadori. Olha só como tá legal isso aqui. E claro, né, vou ensinar tudo para vocês no passo a passo, bem didático, fácil de fazer, pode ter certeza, esse tá facinho, cara. E também vou ensinar você a coloração, tá? Nesse estilo. Olha que coloração bonita, né, mano? Então a coloração vai estar aí pra você no primeiro comentário fixado, certo? Então não esquece, cara. Colabora com o vídeo deixando um gostei. Deixa azulzinho aí o like, tá? E também se inscreve no canal se você for novo aqui, beleza? Tem muito mais desenhos bacanas pra vocês fazerem aí no canal, tá? Então vamos lá agora para o nosso tutorial. E vamos lá, moçada, aqui começar agora o nosso super tutorial, né, do Itadori e Sukuna. E seguinte, galera, ó, nós vamos começar aqui, eu vou fazendo uma folha tamanho A5, tá vendo? E aqui eu vou usar o auxílio dessa fita para poder fazer o primeiro círculo, né? Aquele círculo inicial que vai servir para a gente poder fazer a cabeça dos personagens. Esse círculo aqui ele tem cerca de 7,5 centímetros, tá? Eu fiz nesse tamanho porque aqui vai caber a cabeça certinho e um pouquinho também na parte do pescoço, né? Juntamente com a base da roupa dos dois, tá? Então vamos lá, ó, seguinte, depois que eu faço a marcação, agora eu venho definindo a base do rosto, tá? Lembrando que essa base do rosto, ela pode ser alterada, certo? Então você vai e faz bem clarinho aí. No meu caso, eu acho que eu não altero, tá? Mas você tem que pensar sobre esse ponto também, ainda mais por algumas coisas que eu vou explicar para vocês. Logo em seguida, eu vou fazer duas linhas em horizontal. Veja onde eu estou fazendo essas linhas, porque é muito importante, tá? Veja só que eu estou fazendo elas um pouquinho acima daquela base de baixo do círculo, tá vendo? Ó, da curva de baixo do círculo, tá? Então é muito importante que você faça aí justamente nesse lugar. Agora aqui eu vou meio que planejar o pescoço dele, né, juntamente também com a roupa, tá? Com aquela parte do casaco do Itadori, beleza? Então é o seguinte, ó, eu vou fazer o lado do pescoço dos dois, né, no caso, e eu vou fazer a base da roupa também, certo? Para fazer a base da roupa é muito simples, eu vou fazer o corte no meio, né, em uma forma meio curvada, tá? Para simbolizar a curvatura, o volume da roupa também, e depois nas laterais eu vou colocando os efeitos de curvas e volumes também, tá? Até deixar com um destaque bacana, certo? Então veja aí como eu fiz. Eu gostei de fazer primeiro logo isso aqui, tá? Porque depois só foi trabalhar na base do rosto. Beleza, agora aqui eu vou usar uma borracha limpa-tipos para apagar um pouquinho esse esboço, porque eu preciso dele um pouco mais leve, tá? Para não me atrapalhar em nada. E agora aqui com o lápis eu venho novamente, eu vou fazer duas marcações dos dois lados aqui, tá? Então no caso, uma marcação de cada lado. Essa marcação na base dos olhos vai servir para a gente poder ter uma proporção mais ou menos exata dos olhos dos dois. Só que cada um tem um olho um pouco diferente, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar agora. Vamos fazer primeiro o rosto completo aqui do Sukuna, beleza? Então é o seguinte, ó. A parte do Sukuna, ele tem um olho dele um pouquinho mais descido, tá? Como vocês podem ver aí, ele vai ser um pouquinho mais fechado do que o Itadori. Quando a gente fizer o do Itadori, a gente vai ver essa diferença. Então eu faço um leve corte ali no início, né? Como se fosse, vai ficar tipo um Y deitado, né, cara? E embaixo eu vou fazer uma leve curva também, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho reto e mais ou menos depois do meio, assim, da parte da marcação que eu fiz, eu subo um tracinho até quase encostar na parte de cima. Depois eu vou fazer a base do olho também, né, que é a íris dele, que é um pouquinho menor do que a do Itadori também, a gente também vai ver isso, tá? E em cima eu vou colocar aqui o detalhe de pálpebra. O detalhe de pálpebra é quase a mesma coisa dessa base do cílio do olho, tá? Mas eu vou dar uma curvatura a mais. Beleza, por enquanto deixamos aí, lembrando que o Sukuna ele tem um olho aqui na lateral também, então eu vou desenhar esse olho. É mais ou menos esse corte, né? Tipo uma boquinha mesmo assim de lateral.
E aí a gente faz a bolinha do olho, né, que é a íris dessa partezinha na lateral dele, tá? Aqui agora eu vou fazer o seguinte, cara, ó, essa técnica aqui é bem bacana. Eu vou fazer um corte aqui, né, entre uma parte do rosto de um lado ao outro, tá? Então veja que o corte ele é um pouco abaixo do círculo, tá vendo, ó, da linha do círculo, e ele é antes da curva do rosto, tá vendo? Que tem a curva do rosto logo embaixo desse cortezinho que eu fiz. Então, é justamente nesse corte que a gente vai fazer a marcação do nariz e também vamos fazer a marcação da orelha, tá? É por isso que eu faço esse tracinho aí bem de leve, certo? Então a orelha ela vai da ponta dessa parte do nariz até a base de cima do olho, tá? Até aquela linha de cima do olho também. Aí eu faço ela toda curvada, né? Nesse estilo aí que vocês estão vendo, e por dentro depois eu vou colocar alguns detalhes. Mas antes eu faço o detalhe do rosto também, tá? Eu já vou acender porque para mim tá bom essa distância do rosto, como eu falei vocês lá no início. Então não vou modificar isso. E depois eu coloco os detalhes por dentro para deixar essa base da orelha bem legal. Agora aqui, galera, é o seguinte, ó, vamos fazer a base do cabelo do Sukuna. Só que tem um probleminha aqui, tá? Veja só, espero eu terminar primeiro essa parte para vocês poderem entender. Eu fiz ela um pouquinho aberto demais, essa lateral aqui, tá? Essa primeira lateral subindo pela orelha. A parte de cima tá bacana, cara. Então eu vou fazer também essa parte toda pontiaguda, tá vendo? Que vai representar o início das mechas, né? E aí eu vou colocar todos esses detalhes assim, pontiagudos. Claro que todos vão estar voltados assim em direção ao rosto do Sukuna, certo? Então olha o seguinte, ó. Depois que eu fiz essa base, eu percebi que eu fiz essa lateral um pouco aberta demais, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu apago e depois eu conserto, ó. Eu fecho um pouco mais essa lateral, veja a diferença. E agora ficou muito mais legal, né? Então era essa partezinha que eu tinha errado, beleza? Aqui agora eu vou fazer a sobrancelha dele. A sobrancelha dele é simples demais, cara. Ela começa um pouquinho pontiagudo, né? Ela vai ter esses tracinhos no início e ela é grossa no início e vai afinando, certo? No caso, ela só é grossa bem no início mesmo, depois ela se torna bem fininha. Lembrando que o Sukuna também tem as marcas, né? E nós vamos fazer aqui agora todas as marcas dele, tá? Então vou fazer essa marca assim nessa parte inicial, certo? Que é simples demais de fazer, né? A gente vai trabalhar 3 curvinhas para representar essa base da marca no caso. Essa parte da marca aqui na testa, ele tem uma bolinha também no meio, né? Mas aí eu acabei não fazendo e também como tá muito dividido, a gente não conseguia enxergar tanto, né? Então tá legal desse jeito. Logo após eu vou fazer a marca do rosto, cara, que vai lembrar muito primeiro, sabe aqueles passarinhos que a gente desenha, cara? Aquelas gaivotas em cenários de fim de tarde que a gente costuma desenhar. Eu não sei se você já desenhou alguma vez, mas eu já fiz várias delas, tá? Então a gente vai representar essa marca do Sukuna nesse estilo, certo? E aí deixa as pontas fininhas e o centro um pouquinho mais grosso, tá? E aí depois eu vou fazer a marca descendo pela base do rosto até a parte lá embaixo. Essa parte que a gente vai descendo essa base do rosto, ele já é um pouquinho mais quadrado, certo? E aí você vê que já fica com um aspecto um pouco mais diferente. Até chegar à base de baixo que vai se tornar uma pontinha, tá? E aí do lado eu faço outra basezinha que é tipo um triângulo, né? Um pouco curvado também. Aqui podemos desenhar a base da boca do Sukuna e aproveitando também que a gente está desenhando a boca, a gente vai desenhar a do Itadori também, tá? Então é o seguinte, a do Sukuna ele tá com aquele sorriso maléfico, né? Aquele sorriso boca fechada mesmo, mas com um sorrisinho de canto, né, cara? Tem uma covinha lá no canto. Já o do Itadori vai estar aquela expressão séria, né, na parte da boca, tá? Então ele vai estar voltado um pouquinho para baixo. E menor também. Agora aqui podemos fazer o cabelo. Cara, para fazer o cabelo do Sukuna tem uma técnica bem interessante que eu vou passar para você aqui agora, tá? Então primeiro eu vou fazer essa marcação da lateral da cabeça, certo? Depois eu faço a base do cabelo, as mechas do cabelo aqui na lateral também nessa base de cima já encostando aqui nessa parte da cabeça dele. E olha só, aqui eu vou fazer uma leve demarcação que vai simbolizar onde vai o volume do cabelo dele. A partir dessa marcação eu vou fazer outras mechas, eu vou fazer várias mechas aqui, ó, que eu já sei mais ou menos qual é a altura do cabelo dele. Isso se torna mais fácil ainda de trabalhar o personagem aqui no desenho, tá? Então veja só como eu estou fazendo aí. Além de que essas mechas são umas mais grossas, outras mais finas, como vocês podem ver, né? Umas menorzinhas e aí eu vou variando. Com certeza também colocando mais algumas mechas por dentro, nessa base de dentro do cabelo.
Aqui agora não tem muito a se fazer, tá? No caso aqui eu vou acender esses traços, porque para mim já tá bom essa base do rosto do Sukuna e essa parte do corpo dele tá legal também, então vou deixar já aceso. Agora nós só temos dois detalhes a adicionar, né? Que no caso é a marca que tem ainda no nariz, né? Que é um pouco quadradinho essa marca do nariz. E também um detalhe embaixo do pescoço que na hora da pintura vai ser todo preto, certo? Então olha só como ficou aí, cara. Agora vamos fazer o Itadori, né? E para começar o Itadori também começaremos no olho dele. E como eu tinha dito para você, cara, quando é o Itadori, o olho deles é um tipo mais jovem, né? A expressão no rosto dele também é uma expressão mais jovem, tá? Então o que eu faço, ó, o olho dele já se torna um pouquinho maior, mais aberto também, tá? Ele tem o mesmo estilo do Sukuna, só que é mais aberto, certo? A parte da íris também vai ser um pouquinho maior do que a do Sukuna, se vocês olharem bem, tá? Então vou fazer o desenho da íris um pouco maior também, tá? Aí logo em seguida, quando eu faço o detalhe do olho, eu vou fazer a pálpebra dele mais ou menos na mesma altura que eu fiz na parte do Sukuna. Então veja só, o olho do Sukuna é como se fosse um pouco mais caído, a do Itadori é mais aberto, tá? E na lateral do olho eu vou fazer meio que uma marca também nessa base do Itadori. Além de que logo em seguida eu vou fazer o detalhe da narina ali embaixo, né? Que é só esse tracinho ali no nariz mesmo. Agora que eu posso fazer a sobrancelha, né? No caso do Sukuna eu deixei para fazer depois, mas aqui eu já vou fazer logo. É o mesmo estilo, só que ela vai estar um pouquinho maior. É como se o rosto do Itadori, quando ele se transforma em Sukuna, ele ficasse mais adulto. Então o rosto meio que fica um pouco maior. E aqui no caso a gente tá vendo ele mais aproximado do que o próprio Sukuna, tá? Então por isso que fica essa diferença um do outro. Então veja só que logo depois eu já fui acendendo o traço do rosto, né? Porque já estava tudo legal. E colocando alguns detalhes na base do pescoço, tá? Logo em seguida eu vou deixar um detalhe aqui embaixo do lábio dele, certo? No caso dos dois. E aqui eu posso desenhar a orelha. A orelha eu vou tentar deixar no mesmo aspecto, cara, o mesmo tamanho, tá? Então o que acontece, ó, eu vou fazer aquela coisa, da linha de baixo até aquela linha em cima na base do olho, tá? E aí eu vou deixando mais ou menos no mesmo formato, né? E com os detalhes por dentro, tá? Eu sei que é difícil às vezes a gente fazer um lado e o outro, né? É praticamente iguais, mas não precisa ficar igual. Você tenta deixar mais ou menos no mesmo formato, já tá bacana, cara. Aqui agora eu vou fazer o detalhe do cabelo do Itadori, tá? Então vou subir essa lateral e colocar as mechas aqui na parte da testa, certo? Essas mechas da testa aqui, elas são basicamente do mesmo tamanho. A única coisa que modifica é que algumas vão ser um pouquinho mais finas, né? Só para dar uma variação mesmo. E algumas vão estar para um lado e outras para outro, né? Vai mudar um pouco a direção, certo? Mas aqui é simples demais de fazer, cara. Logo em seguida, a gente vai fazer o restante do cabelo dele, tá? Aqui no caso na lateral. Não todo o cabelo, porque eu vou colocar um efeito aqui depois que não vai precisar desenhar o cabelo, certo? O efeito vocês já viram que corta um pouco a base da cabeça dele, tá? Então vocês vão ver aí certinho. E aí eu vou finalizar essa base da cabeça dele aqui, né, na parte de baixo, já ligando a orelha, e também acender os traços aqui da base da roupa, tá? Então basicamente o Itadori está pronto, né? Ele tem menos detalhes do que o Sukuna. Bom, agora para finalizar o desenho, eu vou colocar aquele efeito, né, que eu disse para vocês, um efeito que está cortando. É como se fosse algo representando meio que uma velocidade, tá? Então para fazer isso, eu vou representar como se fosse raios. Só que esses raios, na hora da coloração, eles vão ser pintados de preto, beleza? Então olha só, vai ficando muito bacana, mas a gente vai ver tudo na parte da coloração. Lembrando que você não precisa fazer esses raios no mesmo estilo que eu estou fazendo, tá? Eu vou criar algumas variações também entre a parte que está sobrando aqui no personagem, de um lado e do outro, que eles ficam meio fora um do outro, né? E aí vocês veem que esses raios tá cortando a base de um e a base do outro também na parte de baixo principalmente. Ok, agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fechar com a régua, né, um traço aqui nas laterais, então vou ignorar os raios vão ficar passando por fora e aí eu passo esse tracinho com a régua. Depois eu venho com a borracha limpa-tipos e podemos apagar um pouco mais esse esboço, né, para deixar ele mais clarinho e ficar mais fácil de fazer a line art dele agora, que eu vou fazer com a canetinha na ponta 05, tá?
Então com essa canetinha eu vou só contornando tudo que eu já fiz aqui, né? E eu vou variando o traço, vocês estão vendo, né? Alguns traços eu deixo mais grosso, outro mais fino, e aí vai dando um efeito bem bacana, cara, uma vida a mais. Lembrando que os raios também serão contornados, tá? E lá no final eu vou colocar essa divisa dele, eu vou fazer como se fosse vários risquinhos, para dar um efeito de velocidade, né? Mais ou menos isso aí, uma impressão de velocidade nesses tracinhos. Isso aqui você faz dessa forma se você quiser, tá? Mas tá aí o nosso desenho finalizado, essa foi a primeira parte. Agora vamos para a coloração, que eu vou deixar no comentário fixado. E não esquece que eu tenho o meu curso de desenho online, que você pode aprender muito mais comigo sobre desenho e coloração também. É o curso mais completo que você vai ver, cara, pode ter certeza. Tem muita coisa para vocês lá, tá? Então se inscreve nele clicando no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. É isso aí, valeu e até a próxima.